Imagina que um camaleão mimado, cara, perdido no deserto, acabasse se transformando num xerife de uma cidade totalmente sem água. Parece até maluquice, mas é isso que acontece no filme que vamos falar hoje. Rango, um filme que é totalmente subestimado, na minha opinião, e às vezes até esquecido, tem muita gente que nem viu ele. Hoje no nosso quadro Fita Perdida, que é o quadro onde a gente traz filmes subestimados ou filmes que poucas pessoas falam, a gente vai contar a história completa de Rango aqui pra você, cara. A gente vai te mostrar as reviravoltas, as críticas do sistema e, claro, a nossa opinião. Então, bora lá? But you seem remarkably at ease. Oh, stop it. No, really. Well, you must. Fala, meus não bebe água faz 3 dias e vive à base de refrigerante. Aqui quem fala é o Marcos. Fala, meus amigos nativos americanos, aqui quem fala é o Lucas. Rango foi lançado em 2011, dirigido por Verbinski, o mesmo cara por trás de Pirata dos Caribe. E dá pra perceber isso porque nos dois filmes ele se estende um pouco além do que precisava. A história começa com o nosso protagonista, um camaleão que vive num aquário com uma Barbie sem cabeça, um peixe de plástico, uma árvore falsa e muita criatividade, porque ele sonha em ser um ator e adora criar história com os objetos ali que ele tem no aquário dele. Só que de repente tudo muda, cara. O dono do carro ali dele acaba freando, velho, dando uma freada repentina e aí dá mó merda. E nosso camaleão ele é lançado pra fora do carro e o cara tá simplesmente no meio do deserto. Então, sozinho, sem comida, sem água, ele começa a receber o calor na cabeça e começa a ficar meio maluco. Até que ele encontra um tatu no meio da estrada que foi atropelado pelo carro onde ele tava e começa a falar sobre uma história de atravessar a estrada pro outro lado, de espírito do oeste, um papo muito bizarro. Cara, tem uma cena muito engraçada de que quando ele sai do carro ali, ele lida com aquele calor, ele começa a perder a pele dele e ele começa a definhar, tá ligado? Ele perde a primeira pele, aí ele fica menorzinho. Aí ele perde a segunda pele, ele fica menorzinho. Aí ele chega pro tatu e fala: cara, eu já escamei, já troquei de pele 2 vezes, a próxima meus órgãos vão ficar de fora. Eu quero um creme, só me sobrou uma camada de pele, logo vai dar pra ver as minhas tripas. E também tem uma cena, e ele vai beber um gole da água. Eu não lembro se é na hora que o pingo da água encosta na língua dele, ou é no caminho, tá tão calor que a água evapora e ele não consegue beber a água. Cara, isso acostuma que é essa a comédia do filme. Só que ali, depois de falar com o Tatu, ele é quase atropelado e o Tatu indica uma direção ali que ele tem que ir pra poder seguir até a cidade. Depois dessa loucura toda, tem uma cena puta engraçada ali dele tentando fugir de uma águia, ele quase é afogado. E depois disso ele conhece a Feijão, cara, uma personagem muito importante pra história. Então ele vai com ela até chegar na cidade chamada Poeira, que é um lugar dominado pela seca, né, como a gente disse, não tem água nenhuma naquele lugar, e pela desconfiança, porque todo mundo ali é muito estranho. Ao chegar no bar, o Rango é meio confrontado por uma das pessoas que estava ali e ele acaba inventando um personagem para si, porque toda a história do filme você percebe que ele não sabe quem ele é, ele não tem um personagem definido sobre quem ele é, então ele resolveu criar um personagem aqui e ele vê numa garrafa um nome lá e ele pega aquele nome pra ele que chama Rango. E ele fala que ele é um pistoleiro lá do Oeste e que ele matou os irmãos Jenkins, que eu não sei nem quem é os irmãos Jenkins, mas ele matou com uma bala só e eram 7. Mas, cara, o mais louco é que todo mundo acredita nele, cara. Ele entra ali e todo mundo dá uma de louco pra cima dele. E ele faz isso, ele finge esse nome Rango, ele fala que matou os caras e todo mundo acredita e todo mundo fica, ó, só por causa dele. Aí chega um cara lá se pagando de bonzão e tal, senta do lado dele. Daí o Rango, cara, tem uma cena muito boa que o Rango pega o charuto do cara, engole, aí ele não consegue engolir o charuto, aí ele toma um gole de uísque, aí ele vai arrotar, ele cospe fogo na cara do cara. Cara, toda essa sequência é muito boa. Depois disso, esse mesmo cara convida o Rango pra ir lá fora, pra eles poderem batalhar, só que acaba aparecendo uma águia, cara, aquela mesma águia lá que tava seguindo ele no meio do deserto. E aí ele consegue derrotar essa águia aí, só que, claro, velho, não é de propósito, é totalmente sem querer, velho, ele acaba derrubando um container, sei lá, uma parada gigantona lá em cima da águia e ela acaba morrendo. Só que por causa disso ele é convidado a conversar com o prefeito e ele simplesmente vira o novo xerife da cidade, cara. Só que é nesse encontro com o prefeito aí que você percebe que esse cara aí, ele é meio estranho. O Rango, ele tenta manter ali, tipo, a identidade dele, que ele é o xerife, mas, mano, esse moleque não faz ideia nenhuma do que ele tá fazendo. A cidade tá passando por essa crise de água que a gente falou anteriormente e toda quarta-feira eles vão buscar água e tem um ritual
ritual bizarro ali pra pegar água. O que acontece é que o prefeito chama o Rango tá na frente pra ele pegar sua água, que também é engraçado porque ele rouba o pote de uma das pessoas. Tem uma hora que ele dá um soco na mulher, na cara da mulher, desmaia ela, pega o pote dela, ela pega o pote e volta, e ele é obrigado a pegar o pote de outra pessoa. Mas aí quando ele vai pegar a água, cai só lama, cara. Falando assim que a água acabou. E aí o pessoal começa a ficar maluco da cabeça. Nessa bagunça, a Feijão, sem querer, ela fala que a água do banco tá acabando também. Então todo mundo vai pra lá protestar na frente do banco. E o Rango tenta resolver a situação só no papo. E essa parte também, cara, que ele vai falar: cara, e você? Se você quiser um gole de água, ele vai pegar água e toma. Mas você tá com mais sede, você vai querer 2 copos de água. Ele vai tomar 2 copos de água. Cara, é muito bom, cara. É a primeira vez que toma água no filme inteiro, que tá com muita sede. É uma cena sensacional, velho. Sensacional. Digamos que esse sujeito aqui quisesse tomar um golinho d'água. Você tá mais morto de sede do que um calango no meio da caatinga? Então vai querer tomar uma dose dupla? E o vilão por trás disso é o prefeito, né, cara, a tartaruga. Tudo isso porque antes ele tem um diálogo com o Rango e ele explica que ele tá ali há muito tempo e quem tem a água controla tudo. Então meio que não tem dinheiro ali, tem só água, cara. É basicamente isso. Mas nessa confusão no banco, o Rango promete que vai proteger aquela água e não vai deixar ninguém roubar ela. E na primeira noite que isso acontece, ele dá a direção pros bandidos de onde fica o banco, sem querer, sem saber que eles são bandidos, e dá a direção pra eles de onde fica o banco, e a água é roubada na mesma noite que ele falou isso. Esse filme aqui, ele é baseado em várias cenas boas, mas que tem construção antes, não é só a cena pela cena, tá ligado? Então depois disso ele fala: enquanto essa água estiver aqui, teremos esperanças. Não iremos agir que nem animais e tal. E aí o pessoal perguntou: o que vamos fazer agora? Ele fala: vamos cavalgar. Daí todo mundo sai cavalgando e pergunta pra ele: pra onde a gente tá indo? E aí corta pra eles voltando triste pra cidade, porque eles não tinham pra onde ir, tá ligado? Mas depois ele faz um planejamento ali, faz uma expedição e arruma a galera ali pra poder ir com ele nessa expedição pra tentar pegar água de volta, velho. E cada um que ele escolhe pra ir com ele, cara, é muito bom. Claro que a gente não vai falar todo mundo que foi com ele, porque é muita gente, mas tem algumas pessoas ele que são peculiares, que eu acho engraçado a gente falar, que primeiro a Feijão vai junto, e também vai um cara que tem um sotaque português, do nada, tem um português na história, tem um cara com uma flecha no olho, que o Marcos acabou de falar aqui, que ele tem um olho com um problema, que tem uma flecha, e o Rango pergunta pra ele: cara, tá bem aí o teu olho e tudo mais? Aí ele fala: pô, é só conjuntivite, né? Porque o outro olho dele tem conjuntivite. Ele fala: é de família. É engraçado que o Rango depois ainda fala assim: pô, ainda bem que não é contagioso, então. Mas a história volta a ficar séria, que quando eles estão atrás dos bandidos, ele encontra o banqueiro já desvivido ali no deserto. E um médico que também estava com eles percebeu que o cara, ele se foi afogado, que é muito bizarro, né? E tem ali o chão também molhado também, com lama no chão. Então eles percebem que despejaram água ali no deserto, o que é bem esquisito. Eles acabam encontrando os ladrões da água, tem toda uma cena de ação ali e tudo mais, e eles conseguem recuperar a água. Quando eles vão olhar, não tem mais nada dentro. E o pessoal que roubou a água fala que quando eles pegaram a água lá no banco, já não tinha mais nada dentro. Então tinha sido roubado antes deles chegarem lá. E quando o pessoal descobre que não tem mais água ali, o pessoal fica meio desanimado, perde a esperança, que inclusive é uma das mensagens desse filme que fala sobre a esperança. E o Rango, ele pode ser burro, cara, mas ele não é tolo. Ele descobre que tem uma parada estranha ali, então ele vai conversar com o prefeito. Então rola uma cena muito legal que ele vai confrontar o prefeito, e é muito massa a forma que ele confronta com as palavras, só que o Rango, ele é um completo inapto em tudo que ele faz. Então ele tá jogando golfe e toda hora ele joga o taco pra longe, a bolinha quica pra cima de outra pessoa. É uma cena muito divertida, ao mesmo tempo inteligente da parte dele, porque ele confronta ali com as palavras o prefeito, e tanto que o prefeito fica incomodado e vai resolver essa parada aí, porque ele acha que o Rango se perdeu no personagem. E vale mencionar que quem faz o Rango ali, a voz dele, é o Johnny Depp, cara. E tipo, eles não dublaram numa cabine assim de dublagem e tal. Eles se fantasiaram e era como se estivessem participando de uma peça de teatro mesmo. E aqui eu queria saber a opinião do Lucas, porque assim, ó, a animação desse filme, ela é muito bem feita, ela é muito bem detalhada. Tem uma parte mais pra frente que aparece um humano ali, cara. Mano, eu quase achei que aquele cara era real, velho. Eu quase pensei, pô, meteram um cara de verdade aí, que nem fazem no Bob Esponja. Só que eu vejo que tem muita gente incomodada, porque é tão realista, mas é tão realista que tem umas partes que chega a ficar feio, cara. O próprio Rango, se tu ficar olhando muito sempre pra ele, você começa a criar um pouco de desconforto. Então, a animação desse filme é uma coisa que eu acho fantástica. Pra mim, ela funciona muito bem, porque tem esse aspecto sujo, esse aspecto
estranho, não só na animação, mas no que os personagens falam, no que rola ali na história. É uma coisa bem suja. Tem muita gente que tem uns personagens ali que fala que teve hemorroida, tem outros personagens que tem uma víscera, uma coisa assim. Então, assim, isso tá na história, essa estranheza, essa coisa estranha, esquisita, nojenta, tá na história, e a animação ela reflete isso. E vale lembrar que quem fez a animação foi a empresa Light Magic, que é a mesma que faz os efeitos especiais de Star Wars. Então é uma galera muito competente, e dá pra ver que eles são competentes porque é muito bem feita a animação. Só que depois do prefeito ficar ali com uma pulga atrás da orelha por causa do Rango, ele resolve contratar um mercenário pra dar um fim nessa parada aí. Então, cara, o Rango ele tem que enfrentar um maluco que é imbatível, velho. É o Jake Cascavel. E, cara, esse nome é maravilhoso. É uma serpente pistoleira que tem uma metralhadora ali no rabo dela, cara. Só que acontece que antes já tinham perguntado sobre o Jake Cascavel pro Rango, e o Rango tinha falado que eles eram irmãos, tá ligado? E aí um cara fala: mas como que vocês são irmãos? Ele é uma cascavel e você é um lagarto. Aí o Rango olha pra ele e fala: a minha mãe vivia a vida muito aberta. É uma parada assim, cara, essa parte é muito boa. Só que aí ele fala, ele inventa que ele é o irmão do Jake Cascavel, que ele é imune ao veneno do Jake Cascavel e que ele tomava o veneno dele no café da manhã. E eu expliquei isso porque nessa parte que o Jake encontra o Rango, ele chega falando: ah, meu irmão, meu irmãozinho, não sei o que, toma aqui um pouco do meu veneno e tal. E essa parte é muito boa porque ele começa a desmascarar o Rango ali pouco a pouco. Então o Rango ainda tenta se manter a postura ali, mas, cara, não tem jeito. O Jake Cascavel, o cara é bicho ruim. Dá pra ver a maldade nos olhos dessa serpente. E o Rango não dá conta, cara. Ele olha naqueles olhos, aquele olhar de que ele é, cara, um mercenário perigoso. E ele dá pra trás, e aí toda a verdade ela vem à tona. Todo mundo ali descobre que na verdade tudo que o Rango contou até agora era uma mentira. Pra gente era óbvio, mas pra eles todo mundo confiava naquele personagem. Tanto que na hora que o Jake aparece, ele fala: enquanto aquela placa de xerife estiver ali, vocês têm no que acreditar. E foi quando o Jake ele metralha a placa cai. Então sim, eles não têm mais nada pra acreditar, porque o Rango mentiu em tudo. Ele é desmascarado ali, ele acaba fugindo da cidade, vai pro meio do deserto. Ele começa a ter algumas visões ali, algumas alucinações, e ele encontra meu camarada, o Espírito do Oeste. E aí aparece aquele cara que eu falei pra vocês. Cara, a animação dele é tão perfeita, mas tão perfeita que eu não sei o Lucas, cara, mas eu me questionei se não era um humano de verdade ali naquela hora. E o Espírito do Oeste é ninguém mais, ninguém menos do que o Clint Eastwood, que é o cara por trás de Um Homem Sem Nome, do Sergio Leone, um filme clássico de Velho Oeste que tá totalmente tributado aqui nesse filme, e todo o filme é um grande tributo a vários filmes de Velho Oeste, claramente. O Espírito dá o conselho todo enigmático ali pro Rango, e ele entende, cara, que pra ser um herói de verdade, ele tem que confrontar os seus próprios medos. Mesmo ele sendo só um camaleão falante mimadinho que tá perdido ali no meio do nada. Então ele volta pra cidade com um plano ousado. Ele tem que deter o prefeito, ele tem que enfrentar o Jake Cascavel e tem que trazer a água de volta pra cidade. O Jake se alia aos ladrões da água e ao Tatu ali pra poder abrir a parada ali e liberar a água pra cidade. Tudo isso porque a Feijão tinha contado uma historinha pro Rango, que tem umas plantas ali que durante a noite elas andam e vão em direção à água para poder procurar água para se hidratar. E aí quando o Rango sai dessa alucinação, ele vê essas plantas andando em direção à água, ele vai até elas e encontra todo um sistema de encanamento ali, cara, que consegue trazer água para a cidade. E aí isso surge um ataque na cidade, cara. Tem ataque de morcego, acontece um monte de coisa. O Jake atira ali, ele tenta vencer o Rango, mas não dá, cara. O Rango aplicou a famosa técnica que é fingir ser até se tornar, e o cara fica brabo mesmo e acaba rendendo o Jake. Mas o Jake acha que o Rango não tem coragem de apertar o gatilho, mas quando ele olha para os olhos do Rango, ele percebe que ele mudou e agora ele é outra pessoa. Mas mesmo assim, o Rango é rendido pelo prefeito, ele é aprisionado com a Feijão, e o plano é afogar os dois, botar água ali dentro até os dois se afogarem. O problema do filme todo era água, mas agora tem água até demais, cara, porque eles vão se afogar. Mas o prefeito, ele é um mau caráter, ele pega a própria arma do Rango, aponta pro Jake, porque ele quer toda a glória pra ele. Mas acontece que do plano do Rango pra escapar, ele pegou a única bala que tava naquela arma e ele botou na boca. Então ele ia usar ela pra poder fugir daquela redoma de vidro ali onde ele tava. Só que a Feijão acaba beijando ele e ela engole a bala, e acontece uma cena ali engraçada, ele tentando tirar a bala de dentro dela. E
acaba que ele consegue fugir, salvando sem querer o Jake de ser desvivido pelo prefeito. Então o Jake reconhece o Rango como uma lenda, velho, e acaba prestando respeito ali pra ele. E depois disso o Jake pega o prefeito e leva ele embora pra poder se vingar aí das peripécias desse prefeito. Então o Rango vira um herói de verdade, não sendo um personagem, mas sendo ele mesmo. Mas não por ser forte, mas por ser esperto, honesto e meio maluco da cabeça. E a cidade da Poeira, que parecia esquecida no meio do mapa, acaba ganhando uma nova esperança e uma nova vida com a vinda da água para a cidade. O Rango foi um sucesso de crítica, apesar de que não foi muito assistido. Talvez por conta da animação, que é muito esquisita e muita gente não achou legal, não subiu aos olhos, e também pelo humor adulto, que muita criança não ia pegar toda a referência a faroeste e toda a referência a piadas mais adultas, então acabou que muita gente não assistiu esse filme e muita gente não fala sobre ele até hoje. Mas cara, o que faz o filme brilhar, além dessa animação para quem for curtir esse estilo, é que ele tem toda a temática faroeste, ele faz referências a vários filmes de faroeste clássicos, como o Lucas já falou. Ele tem cenas de ações muito boas, ele critica o sistema que a gente vive, e ele também tem várias filosofias atrás de identidade, de quem você é. Todo o lance do Rango não saber quem ele é, traz essa narrativa, cara, de que você não sabe quem você é, e aí você só, tipo, assume uma identidade e acaba se tornando aquilo. Eu nunca tinha assistido esse filme antes, provavelmente igual você, eu assisti pra fazer esse vídeo. Cara, é um filme muito bom, vale muito a pena, senão a gente nem estaria fazendo vídeo sobre ele. E ele tem uma comédia muito boa e vale muito a assistida, cara. Ele é muito engraçado, ele é leve, traz essas lições de morais. A única coisa que pode ser um pouco problemático, que pra mim é que o filme dura 2 horas e ele não precisava ter toda essa duração. Já eu sou um grande fã do filme já há muito tempo, eu curto muito ele, eu vi quando eu era adolescente, então eu tenho esse aspecto aí de ter essa filtro nos meus olhos, de ter visto quando eu era mais novo. Então eu ainda gosto muito dele, apesar de eu também achar que ele é muito longo. Ele poderia ser menor, não precisava ter tanto tempo assim. É um filme muito bom, a gente já contou o filme todo pra você, mas tem muito detalhe que a gente deixou passar aqui e que você pode pegar, vai rir muito com muitas piadas que a gente não falou aqui no vídeo. Então ainda vale assistir mesmo sabendo toda a história. E cara, comenta aqui embaixo se você já tinha assistido o Rango e coloca aqui também o nome de algum filme que você quer que apareça nesse quadro, cara. Um filme que ninguém fala sobre, um filme que você gosta, que você sabe que ele é bom, tem como queridinho no seu coração, mas ninguém fala sobre, ou o filme morreu muito rápido e tal. Comenta aqui, cara, que quem sabe ele pode acabar virando um vídeo. Lembra de se inscrever também, deixar o like e é isso. Até a próxima. Valeu.